Boa noite, a paz, pode se assentar. Vocês estão bem? Amém. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Volte-se ele para o Senhor. Você certamente já ouviu uma palavra chamada recall em inglês. A gente já viu muita propaganda de carros, de automóveis na televisão. O que é o recall? Significa, é a chamada de volta, é um chamamento, é quando o fabricante de um produto identifica um defeito grave. Tem em todas as áreas, em diversas áreas do comércio, mas a gente ouve muito sobre veículos. Então é quando o fabricante identifica um defeito no airbag, no freio, no local de incêndios, nas rodas, e chama o consumidor de graça para fazer um conserto, para fazer um reparo, para resolver o problema, para que o consumidor possa então andar em segurança. No ano passado, dos mais de 770 mil veículos convocados para reparo, apenas 2% atenderam ao chamado do recall. As justificativas eram: eu não sabia. Eu não tinha tempo, eu não tenho tempo. Não sabia que era de graça. E por essas justificativas, não foram até a concessionária fazer os reparos. Estão por aí correndo risco, correndo perigo. Mas eles estão sendo chamados de volta para o reparo. Você está entendendo? Se alguém te parasse na rua e te dissesse: você está em perigo, você está correndo risco, há um chamamento para você. Lá você vai descobrir, lá na Missão Encorajamento, na rua Gelsomino Saia, você iria ou não? Por alguém desconhecido, você está correndo risco de morte, você viria ou não? Ou você seria os 2%? Não dá tempo. Paga alguma coisa. Não estou sabendo. Chamamento, chamar de volta. Deus está o tempo todo chamando os seus filhos para reparo, para conserto, e glórias a Ele por isso. Porque por muitas vezes nós estamos correndo risco. A gente não sabe, mas Ele sabe. Esse é o tempo do chamamento, porque após o chamamento vem um avivamento que tanto a gente prega, que tanto a gente ora, que tanto a gente anseia, que é promessa de Deus, não apenas para São Carlos, mas é promessa de Deus para o Brasil. O avivamento, mas não existe avivamento se não houver o chamamento e o arrependimento. O que é o avivamento? É você saber que você não vive sem Deus, que Ele é o centro, que Ele é o dono, que Ele comanda todas as coisas, que você não consegue suportar viver sem a presença de Deus. É o reconhecimento de que você precisa dEle, reconhecimento dos erros, do caminho errado. Mas primeiro Ele chama de volta. O recall de Deus é para o tempo agora, e Ele está chamando para fazer reparos que vão nos trazer segurança para a gente continuar. Deus é o nosso fabricante, Ele nos fez, Ele conhece tudo sobre nós. Aí você pensa: pastora, mas então Deus fez a gente com defeito? Para Ele ficar reparando a gente? Não, Deus nos fez de maneira perfeita para sermos a imagem e semelhança dEle. Mas o pecado original de Adão e Eva colocou defeito em nós. Defeitos. A gente nasce com pecado.
Por isso a necessidade do reconhecimento de Jesus como nosso Salvador, daquele que veio, morreu na cruz, para que o pecado não nos dominasse, para que pudéssemos ter acesso livre ao nosso Pai, para que Ele pudesse consertar, mexer, reparar, mas que o pecado não fosse algo que nos dominasse. Então o pecado gerou defeito na gente. Que defeito? Ira, ciúmes, cobiça, orgulho, inveja, ódio, egoísmo, falta de perdão, obras da carne. Obras da carne. Sentimentos que vão crescendo dentro do nosso coração, que vai deixando ele defeituoso. Porque um coração defeituoso gera um olhar defeituoso, um ouvido defeituoso, uma boca defeituosa, pés defeituosos, mãos defeituosas. O que é? Tudo errado. Olhando errado, julgando errado, sentindo errado, pensando errado. Estraga o nosso coração. Por isso o fabricante precisa vir e consertar. Assim como o fabricante de carros, ele sabe que a qualquer momento o freio pode não funcionar, o airbag pode não abrir, isso pode ser risco, isso pode causar morte. O nosso fabricante sabe que se ele não reparar muitas coisas dentro de nós, nós também podemos morrer espiritualmente. E morrer espiritualmente é tão triste. É tão triste não sentir a presença. É tão triste não ter um alvo, não ter um sonho, não ter uma meta, não ter uma promessa. É tão triste não enxergar o futuro. É tão triste não querer o amanhã. É tão triste viver por viver. O nosso fabricante nos fez com um propósito, com uma promessa. E aí a gente se enche de defeito, porque a gente peca o tempo todo. E aí ele está chamando de volta, chamamento de volta, não apenas o chamamento, mas é de volta. O que é de volta? É alguém que esteve e saiu. E que às vezes acha que está na presença de Deus, acha que está na igreja, mas o coração está longe. Serve na igreja, mas o coração está longe. Essa mensagem é para todos nós. Nós precisamos sondar a motivação do nosso coração. O Senhor está nos chamando de volta para a presença, para reparos que precisam ser feitos imediatamente, se a gente quiser continuar a caminhada sem risco, seguros nele. A gente pode ouvir o chamado e nos rendermos, e falar: pode mexer, Deus pode mexer, eu estou aqui, pode mexer em mim. Ou a gente pode fazer como os 2%, achar que vai dar tudo certo, achar que uma hora você vem, uma hora vai dar tempo, uma hora, em algum momento, que está tudo bem, que acontece com os outros, não com você. Ah, meu Deus. Esse chamamento é para você hoje, amém? Essa é a oportunidade de atender o chamado de graça. Não precisa pagar nada por isso, Jesus já pagou por você na cruz. Deus em todo tempo chamou o povo dele. Ele tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida. E lá, o povo estava lá adorando, tal, mas daqui a pouco eles se misturavam e começavam a adorar outros deuses, fazer coisa errada. Aí, vai lá o recall de Deus, chamando eles de novo, consertando, mexendo aqui, mexendo ali, perdoando os pecados. Daqui a pouco o povo ia de novo, errava de novo, e Deus chamava de novo, e errava de novo, e chamava de novo. Aí Deus pega e fala: tá bom, eu vou mandar a oficina para a terra. Veio Jesus. A oficina veio dentro de nós. Jesus veio para a terra e mostrou que é possível servir, que é possível enfrentar as tentações, que é possível seguir firme com o propósito, que é possível saber quem a gente é e não se render àquilo que o diabo nos proporciona. Mas ele voltou, está sentado à direita do Pai e deixou o Espírito Santo, que é aquele que faz os reparos em nós. Mas muitas vezes a gente apaga o Espírito. Quando a gente erra, quando a gente está fora da presença, a gente não consegue sentir o Espírito. Um dia o Espírito Santo entrou em você e talvez você está assim: eu não consigo, eu não consigo ouvir Deus falar comigo, eu não consigo entender a voz de Deus, eu não consigo. Mas porque quando a gente está no pecado, a gente apaga o Espírito.
A gente não consegue discernir o que é carne e o que é espírito. Jesus escolheu 12 homens, como eu e você. Se você ler, você vê o temperamento deles, os erros, muitas vezes a incredulidade, muitas vezes a imaturidade. Um deles se perdeu, que já era plano, Judas. Mas os outros foram consertados, foram mexidos, foram trabalhados e continuaram o ID. Continuaram chamando outros à presença. E esse é o tempo. O recall de Deus é para você que não quer mais correr riscos longe dele. Eu li que desde o ano passado, agora é obrigatório. Senão você não consegue licenciar o carro. Se você não vai ao recall, não vai à concessionária, você não consegue fazer o licenciamento. Precisou uma regra para que as pessoas entendessem que elas estavam correndo risco e que elas precisavam ir até lá para verificar, para ser consertado, para andar em segurança. Deus não força ninguém. Ele está o tempo todo nos chamando para a presença dele. Mas Ele quer você pela sua decisão, pela sua escolha. Porque Ele nos dá o livre arbítrio. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Se Ele não te convence do que eu estou te falando, se Ele não te convence nos louvores, se Ele não te convence na pregação a seguir, se Ele não te convence, pode abrir sua cabeça, tentar colocar, não vai. Não é por força. Mas às vezes, a gente pode vir por amor. O chamamento é a todo momento. A gente pode escolher vir por amor. Mas muitos de nós vêm pela dor. E como os momentos difíceis nos aproximam de Deus. Como nos momentos difíceis a gente reconhece que a gente precisa dEle. É tempo de voltar para a presença de Deus. Se você quiser viver o que Deus tem para você, aceite o chamamento, aceite o chamado de volta de Deus para você. Deixa o fabricante consertar as falhas, fazer os reparos, que só Ele sabe onde está, só Ele sabe o que é. Para você seguir o propósito que Ele tem para você. Para você nunca experimentar a morte espiritual. Assim como eu comecei lendo o versículo. Ele diz, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado. Ele tem alegria, Ele tem prazer em dar o perdão para aquele que está verdadeiramente arrependido. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada porque pelas tuas misericórdias, o Senhor tem nos chamado de volta o tempo todo à tua presença. Muitas vezes a gente acha que está, muitas vezes a gente acha que crê, muitas vezes a gente acha, Senhor, que confiamos em Ti, muitas vezes a gente acha, Senhor, que estamos fazendo certo, mas o Senhor o tempo todo está nos chamando de volta para reparos, para consertos, aquilo que vem contaminar o nosso coração, que vem mudar o nosso olhar, que vem colocar palavras negativas de pessimismo, que vem embaçar a nossa visão, Senhor, que vem, Senhor, mexer nos nossos ouvidos com vozes contrárias àquilo que a Tua palavra já diz. Obrigada porque é por amor que o Senhor nos chama de volta, é por amor que o Senhor nos fez com um propósito, e obrigada por isso, porque nós precisamos o tempo todo do Senhor. Não permita que a morte espiritual seja uma realidade aqui. Não permita, Pai. Pelo contrário, que todos nós possamos alcançar o propósito até o fim. Aquilo que o Senhor já escreveu, aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Que possamos seguir firmes, focados em Ti. Que possamos dar liberdade para o Senhor fazer em nós aquilo que é necessário fazer. Nós queremos ser aqueles que não querem correr risco. Nós queremos ser aqueles que querem andar em segurança, na Tua segurança. O Senhor não nos promete um caminho tranquilo, mas o Senhor nos promete um caminho seguro ao Teu lado. Por isso eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Aplauda ele. Glória a Deus.